Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui no CME Podcast mais uma vez. Hoje o nosso convidado é muito especial. Já convido você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, porque toda semana, sexta-feira, a gente tem um convidado aqui do meio empreendedor. E olha só o currículo do nosso convidado de hoje. Hoje nós estamos com ele que é formado em engenharia na Escola de Engenharia Mauá, pós-graduado em negociações e vendas na USP, 14 anos de Saint-Gobain, vidros e construção a seco, do grupo Steel Home, já fez parte, e hoje é CEO do grupo Steel e Glass. Tem mais alguma coisa que a gente não sabe aí, Thiago? Bom, primeiramente, queria agradecer o convite de vocês. É um prazer enorme para mim poder falar do que eu faço, poder falar sobre empreendedorismo e negócio. Puxa, você deu um currículo bastante completo. É isso mesmo. Eu acho que tem bastante coisa aí no meio. A gente estava conversando aqui no bastidor, mas basicamente já faz bastante tempo que eu trabalho com a parte mais técnica e comercial, sempre com foco na construção. E tive a oportunidade, através do Grupo Saint-Gobain, que você listou aí 14 anos lá no grupo, de conhecer muito sobre construção a seco, né? Que é esse sistema de construção onde a gente vinha considerando como não convencional, né? Que seria a alvenaria. Então é sempre um prazer muito grande para mim desmistificar isso para as pessoas. É sempre um prazer para mim que eu possa falar para as pessoas também sobre como é que foi o meu primeiro passo do empreendedorismo. Acho que isso acaba, de uma certa forma, motivando as pessoas a buscar isso também. Eu acho sempre muito válido. Mas eu acho que a gente consegue, aos poucos, falando um pouquinho mais desse currículo aí. É muito extenso aqui. A gente quer agradecer primeiramente também ao Samuel, né? O Sim, Rei do Gesso, que é um parceiro nosso aqui. Tá aqui com a gente aqui nos bastidores também, que nos proporcionou você estar aqui hoje, né? sim, A gente poder agradeço também. conhecer um pouquinho só do Thiago aqui. Perfeito. O nosso propósito aqui também do CME é falar sobre o meio empreendedorismo, mas de forma que as pessoas sejam incentivadas a empreender. Então, por isso é muito importante a gente começar pelo início da sua jornada empreendedora. Como é que foi, Thiago? Conta pra gente aí. Vamos lá. Eu trabalhei muitos anos num grupo bastante grande. Eu acho que ali, como crescimento profissional, não faltava muita coisa mais para mim. Eu acho que eu já tinha alcançado o topo, né? Eu consegui um crescimento relativamente rápido, né? E eu acho que em algum momento ali começou a bater uma questão de que eu podia dar algo mais, de que eu tinha capacidade para dar algo mais. Eu sempre fui muito grato, né? Todos os lugares que eu passei, todas as pessoas que estavam no meu caminho. Eu tenho uma ligação muito forte com Deus, né? Então eu acabo não frequentando alguma religião em específico, mas eu tenho um laço muito forte com Deus. E alguma coisa me incomodava bastante naquele momento do tipo, cara, você gosta de trabalhar e pô, invista em você. E determinado momento eu falei, puxa, é isso que eu quero fazer. Eu quero empreender, eu quero formar equipes, né? Eu tenho uma paixão muito grande em formar equipes, em ver pessoas desenvolvendo. Acho que quem trabalha comigo pode validar isso. Eu aceito as pessoas não quererem trabalhar comigo e querer buscar algo melhor. Eu só não aceito que elas saiam piores do que entraram quando começaram a trabalhar comigo. Eu não aceito isso. Tem alguém Então, que não queira trabalhar com o Thiago hoje? cara, acho que sempre tem. A gente não, nem Deus agradou todo mundo. Vamos, vai ser eu que vou agradar, né? Mas eu tenho eu sou um pouco exigente com isso, né? Então, durante todo esse percurso que eu tive, acho que lá no comecinho, uma das coisas que mais me motivaram a começar algo foi acreditar em mim, acreditar no meu potencial e ver as pessoas trabalhar sempre era, para mim, eu sempre fui muito curioso, né? Eu já comentei isso aqui com vocês. Acho que uma das minhas principais características é ser muito curioso nos assuntos que me interessam, né? De procurar mesmo informação e procurar formação além da informação, me formar naquilo. Então, sempre busquei muito conhecimento, sempre busquei muita informação, sempre conversei muito com as pessoas. E eu sempre fui muito partidário de dividir as coisas com bons times, né? Dividir a minha vida com bons times. E tá sempre trabalhando com alta performance. Então, quando eu vi esse modelo de construção que é de alta performance, né? Que basicamente hoje, se você falar o que é construção no Brasil, se a gente fizer uma analogia rápida ao sistema
de construção de automóveis, você tem hoje uma casa que é um carro dos anos 60. Simples assim. A gente nem consegue mais quantificar o que, que seria um carro dos anos 60 de tanto tempo, né? O carro ele muda tão rapidamente, né? A gente está falando de carro elétrico, nós estamos falando que tem foguete que já foi para o espaço e voltou, e estacionou no mesmo lugar que saiu. Submarino. Submarinos agora. Não deu muito certo, Não né? deu muito certo, mas vai dar, né? Uma É. tentativa frustrada, mas vai funcionar até para uma escala. Até, Thiago, até te cortar, é um assunto assim, né? Mas e se tivesse dado certo? Não vai dar certo. A questão não é Mas se nesse caso naquele não é errado. momento, Aqueles caras não estavam provavelmente, se tudo, né, a notícia seria outra, né? seria outra. Se tudo tivesse corrido como eles queriam, não à toa aqueles caras tinham muito dinheiro, né? Eles estão sempre à frente dos E negócios. sabiam dos riscos. Sabiam dos riscos, né? Assumiram os riscos, né? Então tem muita conversa, tem muita narrativa agora. Pode ser que eles não estivessem lá dentro, estão fugindo de alguém, blá blá blá. Eu não acredito em nada disso, mas respeito as opiniões. Acho que de uma certa forma eles estavam tentando buscar algo novo, né? Mas vamos voltar à nossa questão da construção. Acredito que quando a gente fala de construção é um pecado. Porque as pessoas hoje, elas podem fumar, elas podem beber, elas podem consumir carro, mas elas também podem não consumir esses produtos. Agora, morar, todo mundo mora. Em algum lugar você Em tem que algum morar. lugar, de alguma forma, bem ou mal. E a gente que já tem um certo conhecimento no sistema de construção brasileiro, a gente entende que as pessoas se acomodaram com isso. Porque hoje, se você anda num carro que ele não tem uma direção elétrica ou uma direção hidráulica e você já teve isso, te faz falta. Se você anda num carro que não tem ar-condicionado e você já teve isso, te faz falta. E todo mundo já andou num carro com ar-condicionado. Se você anda num Coisa carro. impensável. Mas assim, tipo, quem dirigiu, fez manobra lá, fez baliza com o carro sem direção hidráulica, sabe o que eu tô falando. É mais difícil. Uma pessoa que já teve um automóvel automático e depois vai dirigir um carro não automático, ele sente falta. Mas ninguém teve o próximo passo da construção. Tá todo mundo Ainda. ainda. Ou Ainda. muito poucas pessoas tiveram acesso a isso. E elas nem sabem que isso é extremamente acessível. Não é como hoje seria na época que a gente falava de carro, ter todos esses atributos pagando o mesmo preço. Imagina que lá atrás eu pudesse falar para um cara que tinha um carro extremamente comum, que ele podia ter um carro igual com todas essas características, pelo mesmo preço. É óbvio que seria um mercado totalmente diferente. E é nisso que eu acredito. O nosso produto ele é mais tecnológico, ele é mais avançado, ele precisa assim de cultura, né? Haja visto que nos países onde esse produto ele é mais desenvolvido, né, que nós estamos falando dos Estados Unidos, Canadá e os principais países da Europa, eles já estão há muitos anos construindo esse sistema. Então, para você ter uma ideia de números, né? Que acho que as pessoas gostam de números. Nós temos hoje cerca de 3 ou 4% do mercado da construção no Brasil. Quando a gente fala de Estados Unidos e Europa, nós estamos falando de 87%. É muito. Você consegue entender o tamanho do mercado que nós vamos construir no Brasil? E outro número interessante, nós devemos estar uns 25 anos atrasados com relação aos países desenvolvidos na construção. Significa que daqui a 25 anos nós vamos estar no mesmo número que eles. Mas em que número que nós vamos estar daqui a 10 anos? Ninguém sabe. O histórico mostra que esses países eles vinham numa reta bastante estável, vinha crescendo, mas de um ritmo estável, mas em um determinado momento teve um ponto que estourou esse sistema, porque ninguém mais quer construir. E porque daí as empresas que constroem no sistema de convencional começam a ter problemas em fornecimentos de produto. Né? É meio utópico você pensar nisso. Mas você consegue imaginar que hoje as empresas que trabalham com as commodities, elas estão com os preços extremamente apertados, né? Empresa de cimento, empresa de tijolo, esses caras, areia, eles trabalham pelos centavinhos, né? E você pode ter certeza que por ser uma commodity, baixa barreira de entrada, há muitos anos, eles estão brigando ferrenhamente no mercado, lá numa vala comum, Com se números matando. pequenos. Números pequenos, é aquele 0,1% de market share, que é o percentual de mercado de cada um, representa o lucro ou o prejuízo deles no final do mês. Então, a partir do momento que você começa a ter um produto novo, essas empresas começam a sofrer um pouquinho. Né? Não no começo, mas em algum momento sim. Então, por exemplo, uma vez a gente estava fazendo uma apresentação num congresso aqui no Brasil. Nós tínhamos uma canadense, que era uma youtuber, né? E ela era instaladora. Então, ela fazia bastante sucesso no Canadá. E a gente fez, eu fiz uma pergunta para ela no palco, né? Como é que funcionava essa questão no Canadá
das pessoas dar o toque-toque na parede, né? Que vê o drywall, vai lá, é drywall, putz, o que que é? Ruim, é bom? Não sei, né? Então ela falou assim, ó, no caso não tem isso, mas seria interessante bater na parede, por quê? Porque e se fosse alvenaria? Ela falou, se fosse alvenaria, o cliente provavelmente ia pedir para fazer uma parede de drywall por cima, no Canadá. Olha só. Olha isso, É, olha é o mais oposto. cultural, vamos dizer assim. Ela falou, não só cultural, eu vou chegar ao ponto X. Ela falou, poxa, porque você imagina, a pessoa está comprando uma residência e tem uma parede de alvenaria. E se der problema, quem vai mexer? Depois de 30 anos, essa profissão de pedreiro acabou. Hoje a gente já vê que a formação de pedreiro já é a Não, procura é, por profissionais nessa área já. eu tenho, a gente tem a nossa construtora, né? E eu sou obrigado ainda a ter uma participação ali de 15 a 20% do nosso produto ainda ele consome alvenaria. Então, o radier, que é a fundação, e muitas das vezes o acabamento. Depois que eu montei a estrutura de aço, quando você vai para o acabamento, colocação de pisos e tal, você acaba utilizando o pedreiro. Eu posso te dizer que se não acabou, nós estamos muito próximo de acabar. Haja visto que você conhece, me corrija se eu estiver errado, você não deve conhecer algum filho de pedreiro que sonha em ser pedreiro. 40 anos de idade, ele parece estar com 60 anos. Não é assim? O cara Exatamente. não aguenta trabalhar muito tempo nisso. E como nos países desenvolvidos, você começa a ter uma importação, uma migração de pessoas de fora do país que aceitam vir trabalhar no país fazendo esse tipo de serviço. Mas já começa a ficar mais difícil, né? Mas, Thiago, para essa, o steel frame, o wood frame, tem que ter também uma mão de obra especializada nisso daí. Exatamente. Esse acho que é o grande X da questão. E aí você entra num viés completamente diferente, uma mão de obra técnica e capacitada. Hoje tem diversos programas americanos aí que passam na televisão fechada, de Irmãos à Obra, Reforma Relâmpago, etc., onde você vê esses profissionais, eles sendo muito valorizados nos países desenvolvidos. Então, se nós não tivermos um trabalho como nós estamos fazendo lá em Sorocaba, e daqui a um tempo nós vamos estar com esse modelo de negócio aí por várias regiões do país, que é a formação do montador do futuro. Então, nós criamos a Academia da Construção, que é onde a gente desenvolveu a nossa construtora, nossa formação e capacitação de mão de obra. A gente acredita que é o grande gargalo desse negócio. Exatamente, porque não adianta você também ter uma demanda, mas não ter Não formação adianta. de Não adianta. profissionais nessa área, né? Quando você disse né, que a gente, no meu currículo, que eu participei lá do grupo Steel Home, tenho muito orgulho em dizer isso, não faço mais parte, né, o grupo foi adquirido pelo Roberto Justo, depois, pelo que eu andei lendo, ele já foi novamente acelerado pelo grupo da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, fico feliz por eles, mas naquele momento, eu não tinha participação na construtora, só na operação da transportadora, das lojas e da fábrica, que existia uma fábrica química lá e eu que operava ela, Sorocaba ainda. O que eu observava naquele momento era que a principal gargalo não era o produto steel frame, que as pessoas falavam, isso aí vai estourar no futuro. Bobagem, aquele negócio já tinha estourado há muito tempo, porque era um nicho, né? Tem pouquíssimas empresas trabalhando e muito mais gente interessada do que qualquer outra coisa. Então, o que acabava acontecendo por vezes era que não tinham tantas empresas com know-how, então você não tinha uma grande concorrência como é na alvenaria, que você vai ter Camargo Correia, Odebrecht, OAS, e no Sorocaba tem Planeta, aqui na região deve ter um monte de grandes construtoras. No steel frame você não vai ter isso. E as obras são as mesmas. Ou você tem a imaginação que em algum lugar do Brasil está sendo feito um McDonald's ou um Burger King de tijolo. Há muitos anos não é feito. Já não é mais feito. Não, há muitos anos. Em algumas regiões, talvez por uma falta de mão de obra especializada, eles ainda tenham que apelar ou buscar gente de grandes capitais para realizar esse produto lá. Então, na época, eu já conseguia ter essa leitura de que a formação era o gargalo. As obras, elas iam engolir a gente. Assim como não era na nossa época. Para você ter uma ideia, eu fiquei aproximadamente 2 anos e pouquinho no grupo Steel Home. O grupo cresceu aproximadamente 12 vezes, cresceu 15 vezes, alguma coisa assim nesse período. Mas em um ano, quase dobrou de tamanho todos os meses. Então não adianta falar que é um negócio do futuro. Para nós lá já era o presente, estava engolindo a gente, entendeu? E você foi daí que nasceu também a Academia da Construção do Futuro?
foi da minha separação, quando eu me separei do grupo Steel Home, que foi no final do ano passado, é bastante recente ainda, né? Nós estamos aí praticamente 6 meses. Eu comecei a ser totalmente responsável pelas operações da Steel Glass, que foi a empresa que eu criei a partir dali. Então, minha primeira atribuição, primeiro, foi subsistir, porque eu entrei meio pelado nesse negócio, né? Eu pedi para sair do grupo e sair de uma maneira... Foi uma decisão muito fácil? Não foi nada na vida fácil, né? Mas tem coisas que precisam ser feitas, né? E eu tive esse insight, esse desejo de tocar a minha vida de uma maneira solo, mais uma vez. Tive essa vamos dizer assim, esse toque de vamos que acho que do jeito que você faz é diferente. Eu não condeno, acho que não existe uma maneira só de fazer o certo e nem uma maneira só de fazer o errado, né? Então eu pensei, puxa, eu acho que eu faria de algumas coisas de forma diferente. Que você não tinha muitas vezes autonomia para fazer. Não tinha, exatamente, você pegou no ponto correto. Acho que eu tinha muita responsabilidade e baixa autonomia. Eu acho que isso pesava um pouco para mim, no sentido de eu sempre ser responsável quando algo dá errado e eu não ter autonomia para resolver em caso que eu quisesse que desse certo do meu jeito. Você podia intervir e fazer melhor. Poderia intervir ou fazer do meu jeito. Se fosse melhor ou pior, pelo menos eu ia pagar por algo que eu sou responsável de fato. Mas enfim, né, isso superado e eu acho que tem espaço para todo mundo no mercado. E aí eu tive esse insight, falei, puxa, eu acho que não foi difícil, principalmente porque tinha uma pessoa muito grande, né? É sempre um prazer você ter um cara do tamanho do Roberto Justo no seu negócio, né? Ele é um cara que, ele é um para-raio de oportunidades, né? O tempo todo as pessoas se aproximam muito mais de você em função desse tipo de pessoa no seu negócio. É óbvio, né? Existe uma curiosidade de, se você tá aqui me entrevistando para saber o que você acha que eu dei certo, você imagina ele que de verdade deu certo. Ele deu certo de verdade, né? Com força. Mas tá no caminho, viu, Thiago? Tô no caminho, não, eu faço meu. Não tem nada ali que desabone a minha história. Exato. Acho que esse é o principal ponto. Aí, e também se tivesse, cara, corrige e faz de novo, só faz rápido, entendeu? Eu gosto de fazer, se tiver errado, faz o teste, modela de novo, corrige rápido, refaz rápido, não perde tempo, porque tempo é o nosso recurso mais precioso, né? O meu tempo é o meu recurso mais precioso. Então, naquele momento, eu senti que eu estava indo contra um pouco das coisas e meus princípios que eu considero ser os mais interessantes, mais valiosos para mim. E aí foi muito difícil, porque eu estava liso, né? O que eu tinha estava dentro da operação que estava rodando. Além de abrir mão dessa figura importante dos meus sócios até aquele momento lá, que era principalmente o Everton e também a Carol, que eu sou muito grato a eles também, mas aquele momento foi bastante difícil, porque é sair da zona de conforto, né? Muito, porque se você tem por trás o Roberto Justus, que tá no negócio, você fica muito confortável em não querer buscar nada diferente. Você está sempre esperando a coisa, né? Tipo, e é o tamanho que os caras estão hoje. Então, realmente, foi uma decisão bastante difícil, mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Graças a Deus, na minha vida eu não tive esse arrependimento. E sim, eu tenho como é que eu posso falar? Uma gratidão muito grande a todo mundo que passou pelo meu caminho e conseguiu ajudar a escrever a minha história até aqui, né? Eu fico bastante lisonjeado quando muitas pessoas que estão comigo até hoje brigaram para estar lá comigo, entendeu? Então eu fico muito feliz. Tem algumas pessoas que eu carrego comigo bem no meu coração, que eu sempre falo para eles todos os dias, que eu acho que o importante é isso, né? No final do dia, o que a gente leva na vida é a jornada, né? Então eu acho que não valeria nada. O fim nosso é sempre igual, é a morte, né? Se você pensar, tudo que você fez durante a vida te vale a mesma coisa do que o que não fez. O último dia é igual. Mas a jornada é o mais importante. Então acho que eu tenho curtido muito isso. Eu acho que tivemos meses muito difíceis e que todos eles deixaram uma certa cicatriz, né, na gente. Eu acho que todas essas cicatrizes, elas vão formando a nossa história, né? E vão dando... Já tá bem cascudo já. Já tô cascudo, graças a Deus. Eu acho que cabe mais algumas, né? Mas eu acho que foram dando musculatura pra gente enfrentar, né? Diversas batalhas aí. Eu acho que lá no começo, nem de longe eu sonhei que isso seria dessa forma. Acho que tá sendo muito mais difícil. Mas eu acho que também não imaginava que seria tão vantajoso assim, essa questão, tão gratificante assim o resultado. Eu acho que quanto mais difícil é alguma coisa que você quer de alcançar,
mais a gente valoriza aquilo, né? Eu acho que Sim. isso tem sido fundamental. Eu nunca imaginei que eu pudesse unir tantas pessoas em prol de um único assunto, de um único objetivo. É por isso que eu falo com muita alegria para as pessoas, sabe? Sobre o que eu faço, ou sobre o meu produto. Eu vejo que tem muita gente que tem conhecimento e acabam não passando isso, querem tirar o proveito do conhecimento. Eu respeito isso, acho que, mas eu acho que é uma bobagem tão grande. Quando você tem 3, 4% do mercado, e é um mercado em franca expansão, eu acho que somos nós contra a alvenaria, entendeu? Somos todos nós que somos concorrentes, né? Então, não à toa, por exemplo, o Samuel deveria ser um concorrente meu naquilo que eu faço, né? Em Sorocaba eu tenho outros que acabaram se associando. Hoje eu tenho sociedade com pessoas que eram meus concorrentes, que eu propus sociedade. Falei, vamos abrir um outro negócio junto. Para quê? Mesma coisa. A gente vai brigar, vai brigar, vai dar certo, vamos embora. Porque no- Legal você falar isso, Thiago, porque assim, hoje a gente, até conversando com o Samuel mesmo, falando que para nós aqui do interior, podcast ainda, o Thiago já passou por quantos podcasts aí? Tem ah, dimensão? eu chutaria uns 10, vai. Uns 10. Então, aqui para nossa cidade ainda é algo muito novo Novo. que está chegando, então. E quando a gente vê abrir um novo podcast aqui na cidade, a gente não fica frustrado, fica, nossa, abriu um concorrente. A gente fica feliz porque é mais pessoas consumindo Exatamente, a o mesma coisa. produto. Acredito que na sua É área é a isso que eu mesma penso. coisa. Eu acho que, no geral, se as pessoas souberem tirar vantagem das informações que são compatíveis ao mercado de uma maneira mais rápida e mais eficiente, mais vocês podem trabalhar em prol do mercado. Eu acho que isso no geral. Mesmo para mercados não incipientes. Esse é um mercado novo, relativamente novo, onde as pessoas nem todas consomem, né? Você pega um público mais velho, eles ainda têm muita dificuldade em usar os recursos, né? Resistência. E dificuldade mesmo, né? Mas quando você fala num nível diferente, vamos pensar assim, é, produtos mais massificados, eu acho que aí vira uma briga mais de segredo industrial, o que eu faço, o que eu não faço, mas Não eu pode acho que passar a fórmula secreta para ninguém. então, é isso que eu penso, cara, mas mesmo nesses meios mais brigados ou não são mercados novos e tal, eu acho que falta comunicação. Eles tentam fazer via associação, mas, puxa, eu já participei de coisas assim, não é legal. Eu acho que tinha que fazer ser legal. Como eu disse, no final do dia o que vale é a jornada, né? Então, eu acho que se você tem que fazer aquele negócio, é aquilo que você se propôs a fazer, você tem o seu negócio tudo montado para fazer aquilo, transforma esse limão numa limonada, entendeu? Traz as pessoas para perto de você. Eu acho que não tem nada que não dá pra gente conversar, nada que não dá pra você propor melhorias e sem você roer a corda. E muita gente, eu ouço, né, as pessoas dizendo, pô, mas tá fazendo isso, o fulano tá fazendo isso com você. Eu falo, bom, o problema é dele. Eu não posso ser Você não pode responsável controlar o que o outro faz. ou penalizar ele por ele estar fazendo aquilo que ele acha correto. Mas eu não posso mudar a minha postura, mesmo ele estando me prejudicando por algum. É difícil, não é, é um exercício diário, mas isso está muito massificado na minha mente, entendeu? Eu não vou fazer o errado porque alguém está fazendo errado comigo. Isso eu tenho que deixar bem claro para as pessoas. Manter os seus princípios, E eu acho que é isso que faz as acreditar pessoas. nisso. Eu me moldei para ser uma pessoa que eu viesse e que eu continuasse caminhando com um passado ilibado. Então, tipo, eu queria estar onde eu estou e não ter deixado nenhum rabo para trás, de nenhum sentido, sabe? Então, muitas das vezes eu me pego pensando por que eu tô fazendo algumas coisas e por que eu já fiz tantas coisas que as pessoas olham e falam assim, é louco tá fazendo isso. Nem gostaria de dar muito exemplo do que eu tô fazendo, mas de algumas coisas recentes, mas até das minhas separações e tal. Mas eu acho que assim, o que é certo, ela é certa em qualquer circunstância, né? Quando eu tô sozinho, quando eu tô em grupo, quando eu tô publicando alguma coisa em rede social ou não, acho que o que é certo para mim, não para os outros, né? Se vale para os outros, tudo bem. Se não vale para os outros, eu lamento, porque eu estou fazendo o que é correto. Então, muita gente me pergunta, mas por que você faz isso? Eu falo, porque é correto. No fim das contas, o que eu quero deixar para as pessoas que estão comigo é o exemplo. E o exemplo você não escreve, você constrói, né? Você faz, as pessoas seguem O o que exemplo você faz. arrasta muitas Exato. pessoas. As pessoas não fazem o que você escreve e deixa escrito para elas fazerem. Elas geralmente, elas até tentam, né, estudar aquilo que você faz e copiar. Mas elas vão, sem perceber, fazer aquilo que você faz. Se esse é seu objetivo, fazer um documentário escrito para uma pessoa e falar, faz isso, pode ter certeza que não Testamentário. vai funcionar. A pessoa vai fazer o que você faz. Mas é muito legal ver você falar assim, porque ó, pela sua formação, teoria, você tem de sobra, né, Thiago? Mas Escolaridade, né? escolaridade, Teoria. vamos dizer, a teoria. Mas você aplicou tudo isso, né? Graças a Eu Deus. vejo que quando fala um pouquinho de vendas, foi uma área que eu atuei, assim,
a sua comunicação, o jeito que você falar, vem muito da parte da vendas também, né? Perfeito. Porque quando você entende que vender é vender tudo. Hoje você está aqui, está vendendo a sua imagem, vendendo um produto através da sua imagem, né? A imagem que você quer passar para as pessoas. E você faz isso com maestria, falando daquilo que realmente você acredita. É muito mais fácil vender algo que realmente você acredita? Eu acho que a gente só consegue vender algo que a gente compraria. Eu acho que vendas, né? Primeiro começando a falar sobre vendas, né? Vendas, você comentou aqui no bastidor, não serve pra nada, vai vender, né? Porque A nossa cultura é assim. Ou então, tipo, sei lá, a pessoa ela tem uma boa imagem, então ela serve para ser vendedora. É bom comunicador, é bom vendedor. O cara fala pelos cotovelos, então vai ser vendedor. Cara, não é nada disso. Vendas é uma ciência como outra qualquer, né? E ela precisa ser estudada, ela precisa ser trabalhada constantemente, como qualquer outra atividade que uma pessoa exerce. É óbvio que a gente está falando de uma atividade onde a comunicação é fundamental, né? Ou seja, a falta da comunicação vai te fazer falta, né? Porque carece de comunicação. Mas longe disso, uma pessoa que fala pelos cotovelos é um bom vendedor. Vendas, ela requer estudo, ela requer prática, ela requer execução e repetição. Então, o que você faz para você ser um bom vendedor? A mesma coisa de que um médico faz para ser um bom médico. A mesma coisa que um mecânico faz para ser um bom mecânico. Ele estuda, ele treina e ele repete. Eu acho muito, como é que eu posso dizer? É muito raso a gente vir aqui discutir o cara é um bom vendedor. Não, o cara... Como é que se mede um bom vendedor? Por resultado. Então, acho que um bom vendedor, assim como um bom mecânico, assim como um bom médico, ele se mede pelo resultado que ele consegue trazer às pessoas que estão com ele. Então, hoje, eu trabalho muito isso nas pessoas que estão comigo. Principalmente é uma área que, obviamente, eu sempre vou me enfiar um pouco mais, porque eu gosto muito da formação de equipe e de vendas, então eu sempre vou estar à frente disso. Eu não deixo eles com dúvida na cabeça, eu respondo todas de imediato, assim, com as minhas atitudes mesmo. Eu acho que é um ponto forte da minha empresa, assim, vender. E sim, me vendo o tempo todo. Se você perguntar pra mim, você gosta de fazer podcast? Eu vou falar, cara, eu morro de vergonha. Mas eu preciso fazer isso, cara. Eu sou um cara extremamente de vendas, extremamente de marketing. Mas na minha essência, eu não gosto de aparecer. Eu tenho uma vida bastante privada, eu gosto de me resguardar. Mas eu acho que a gente vive num modelo de mundo hoje onde as pessoas precisam se mostrar um pouco, principalmente quando você tem algo para as pessoas, né? Se eu não tivesse uma empresa, se eu não tivesse um negócio, talvez eu não tivesse chegando até as pessoas como eu estou chegando com o Steel Frame. Então, acho que o fato de eu ter esse negócio e eu me propor a fazer e sempre fazer bem feito aquilo que eu faço, isso eu acho que é muito importante também. Eu jamais entraria num projeto onde eu não pudesse somar com as pessoas. Eu jamais entraria num projeto onde eu simplesmente não acreditasse naquilo que eu estou fazendo. Então, você me perguntou sobre vendas, acho que é o fator chave. Você vende o que você compraria, você vende aquilo que você acredita, né? Então, acho Fica mais fácil, né, para um vendedor. Eu acho que eu não consigo nem mentir para as pessoas, para ser bem honesto. Tive muita dificuldade com vendas por causa disso. Eu acho Igual a hora quando você precisa mentir para vender o produto, não conseguiria. E é muito comum, né? É muito comum as pessoas, porque existem centenas de milhares de produtos, né, na praça hoje, a internet concorrendo ferrenhamente, e formal, informal e uma série de outras, vamos falar, variáveis, né? Então acho que vender não é fácil, cara. Vender é uma profissão que requer que você se recicle diariamente, né? Eu acho que uma das coisas que é um diferencial hoje é as pessoas estarem o tempo todo buscando uma nova fórmula para vender. Porém, como eu disse agora há pouco, eu acho que esse modelo onde as pessoas usam as redes sociais e aí a internet para vendas, ele mudou completamente a ciência de vendas, né? De muito tempo para cá. Poxa, você vê que hoje o mais visto ele vence do melhor. Exatamente. Né? Nem sempre o que a gente está comprando é o melhor produto, mas a gente compra. Há muito tempo atrás eu ouvi, acho que foi o Silvio Santos que falou, que era o Chacrinha que falava quem não comunica se estrumbica, e o Silvio Santos, eu posso estar enganado, mas acho que foi ele que disse que o ovo bom era o ovo de pato, mas a galinha botava e gritava, e o pato ia para a panela. E acho que hoje virou muito isso, acho que está muito latente isso, né? Quem está se mostrando, né? Quem está mais à frente está conseguindo levar uma fatia maior do mercado, né? Você percebe que uma das grandes profissões que as crianças querem ser hoje é youtuber, né? Tá vendo dando um caminhão de dinheiro para pessoas ainda muito jovens, né? Não acredito que isso vá se sustentar.
Até espero que não se sustente, acho que... Bom, você tocou aí, porque só que por muito tempo você consegue levar uma imagem, vender algo que não é a verdade. Mas quando você realmente tem autoridade naquilo que você está fazendo, você consegue se manter por mais tempo, né? Eu acredito que sim, e é o que eu disse, eu torço para que isso seja só uma adaptação ao novo modelo de mundo, né? Porque é um novo modelo de mundo, né? Onde as pessoas tweetam, onde as pessoas postam, onde as pessoas mandam fotos, onde as pessoas que no passado não aconteciam. Mas eu lamento muito e eu fico até um pouco assustado em saber que tudo isso deixou o mundo raso, né? Você pega os jovens hoje, que discussão que você consegue ter aprofundada, e não estou dizendo um jovem mais de 14, 15 anos de idade, estou dizendo um jovem de quase 30 anos que ainda mora com os pais. Eu acho que esse novo modelo faz parte, né, da evolução da espécie. Acho que as pessoas também vão morrer muito mais tarde também, então vão ter uma vida muito maior. Mas nós estamos lidando com jovens que estão ali beirando os 30 anos, que você não consegue ter mais uma discussão aprofundada de nenhum assunto. Muito superficial. Muito raso, muito superficial. E não é que fala, mas ele domina tal assunto. Não. Mas ele pode falar de qualquer coisa com propriedade, Qualquer porque coisa, ele acha que sabe de tudo. porque ele lê manchetes, né? Ele lê manchetes Baseado. daquelas que interessam a ele. E veja, você já deve ter visto isso. O meio social, as redes sociais, elas convergem para aquilo que você busca de informação. Então, se você começa a pesquisar um determinado tipo de assunto, ela vai convergir para aquele determinado tipo de assunto. Ou seja, ela vai te deixar cada vez mais cego para os demais assuntos, né? Então ela vai dar a visão dos demais assuntos sobre aquele prisma. Isso é muito perigoso. Sim. Porque as pessoas começam a achar que aquilo é a verdade absoluta. Absoluta. E não existe verdade absoluta em quase nada. Hoje, como eu disse várias vezes, não tem um jeito só de você fazer a coisa certa e nem a errada. São vários caminhos que te levam a vários lugares, ao mesmo lugar, né? Então acho que quando a gente tenta explicar isso para alguém um pouco mais imaturo ou até com um pouco menos de instrução, eu acho que isso pode trazer até uma confusão mental para as pessoas. Não, mas porque ela está lendo. Às vezes ela não está deixando de ler, só que não está se aprofundando. Eu acho que é isso um pouco que me assusta hoje. E eu não condeno as pessoas. Eu acho que no meio geral isso deve ser algo comum já, né? Mas vai muito além, porque eles defendem tão veemente, né? Igual, que número que você vê aqui, Thiago? Eu tô vendo 9. Não, mas é 6. Para você é um 6, Então isso... você não tá errado e eu também não. Exatamente. Não é que, assim, trazendo para o nosso campo aqui, ninguém tá certo ou tá errado. Exato. Mas é você ver pela visão, pela ótica do outro. Perfeito. As pessoas falam muito assim, isso vai além, né? Sobre você criar leis para as pessoas respeitar o homossexual, respeitar um monte de coisa. Gente, eu ensino meu filho a ter educação. A lei não tem nada a ver com isso, né? Se você quer fazer o que você quiser da sua vida, meu filho só tem que respeitar. Ele não tem que amar, ele não tem que odiar, ele não tem que fazer também, que muitas por vezes está errado também. As pessoas acham que você tem que ensinar isso na escola. A escola é lugar de português e matemática. Não vem ensinar esse tipo de coisa pro meu filho. Não pesquisa. Isso aprende na rua. Isso aprende se quiser. Isso aprende em casa, se os pais assim acharem correto. Mas eu acho que esse tipo de coisa nas escolas, não à toa nossas escolas hoje são tão ruins em performance dos alunos, né? Porque as pessoas estão muito interessadas com coisas que não levam a nada. Mas o que a gente tem que, eu particularmente penso, o que eu tenho que ensinar pro meu filho? A respeitar. A lei, ela poderia nem existir, desde que ele soubesse o papel dele, entendeu? Agora, quando começa a se criar muita lei pelo óbvio, significa que nós não estamos fazendo óbvio. Nós não estamos ensinando as pessoas a respeitar. Precisa criar uma lei para isso, é porque... E a lei ainda parece que é toda cheia de 9 horas, né? Então, enfim, acho que é um assunto que demandaria muito, não estaríamos falando muito sobre empreendedorismo. Nós já fugimos um pouquinho, né? Muito. Bastante. Mas é que o papo vai fluindo. Vamos falar sobre o Steel Frame, que é o importante de você estar aqui. Uhum. Haverá uma palestra em que você estará aqui, Itapeva, para o pessoal que já está curioso aí, conhecer um pouco mais de perto o Thiago. Mas vamos falar sobre as vantagens, sobre o que é o Steel Frame, legal, desmistificar totalmente o que é o Steel Frame. Legal. O Steel Frame nada mais é do que um sistema construtivo, que até poucos anos atrás ele ainda era um sistema não convencional, ou seja, nós tínhamos só um modelo de sistema convencional no Brasil, que é a alvenaria. Tá? Quantos anos mesmo que está em atividade aí? Há muitos anos, mas eu acho que o Steel Frame no Brasil, ele tentou entrar com o Wood Frame, com o Steel Frame, vou falar que há mais de... chutaria uns 30 anos.
Só que por que que não vinha dando muito certo na ótica geral? Ou a gente não estava avançado o suficiente em material, ou nós não tínhamos mão de obra capacitada. Então, veja, durante muitos anos a gente balanceou entre mão de obra e material. Pelo menos é isso que a gente tem nos estudos mais antigos, né? Eu não sou dessa época, sou muito jovem, né? Brincadeira. Mas assim, a gente não tinha tantos cases, né? E olha que coisa engraçada, até hoje você tem dificuldade de empresas que consigam te dar cases positivos, ou seja, o steel frame ele avança rapidamente, sem ter muito boca a boca, porque as pessoas que fizeram nem sempre têm uma experiência positiva. Você falou algo legal que eu até assisti lá no Ruivo, dá uma moral pro Ruivo Podcast, lá, o Ruivo Cast lá, que foi qual que é a porcentagem, por que feita a pesquisa, ou por que o steel frame não é tão conhecido? Cara, na verdade a pesquisa foi feita pela ABSEM, né, se é dessa que nós estamos falando, que é a Associação dos Fabricantes de Perfil, né, de aço, e foi muito legal porque há anos atrás as pessoas diriam coisas do arco da velha, assim, tipo, por que o steel frame não funciona no Brasil? Ah, porque a cultura do brasileiro, por causa do preço, por causa disso que lá. E agora a pesquisa veio massificando a questão marketing. Falta marketing. Aí o ponto número 2, por quê? Formação de equipe. Ponto número 3 ou 4, sei lá, financiamento. Ou seja, hoje, vamos pensar na minha empresa. Eu trabalho muito forte o marketing, todo ano aqui a minha imagem, e eu faço isso diariamente. A gente investe muito também. Eu tenho hoje uma pessoa que trabalha, um departamento que trabalha de marketing interno, contrato marketing externo, contrato uma pessoa só para cuidar da imagem da minha empresa. Claro que eu não tenho esse nível profissional, eu vou ter, mas eu estou trabalhando muito forte isso antes da pesquisa, tá? Financiamento. Capacitação de mão de obra. Criei uma academia, já estou na quarta versão do meu curso. Em todas as versões do meu curso eu trouxe gente para trabalhar comigo. Todas. Então o meu curso forma pessoas e eu absorvo elas. Não todas, óbvio, mas em todas as versões eu trouxe pessoas, ou os melhores ou os que me deram a oportunidade, né, para começar também a trabalhar comigo. Porque muitos deles estão tendo que recomeçar, eles estão fazendo outras coisas. E eles têm que se submeter a recomeçar para aprender a fazer aquilo que a gente está fazendo, o que a gente está se propondo a fazer. Mas, assim, nós temos muito conhecimento em construção. Então, criei minha academia. Depois, o próximo item, financiamento. Hoje a Caixa Econômica Federal financia o produto. Então, o que nós dissemos lá no Ruivo, que eu repito o tempo todo, é que ele já não é um item tão distante. Não é um produto tão distante. Ele já é a realidade das pessoas. Uma outra questão também que eu falo muito, né? Economia, né, que eu gosto muito, né, associar a economia ao negócio. Quando a gente fala de construção no Brasil, nós estamos falando de PIB brasileiro 9 trilhões, nós estamos falando em algo em torno de 6 ponto qualquer coisa percentual do PIB na construção, nós estamos falando de uns 550, 560 bilhões de reais são construção. Ano. Quando você pensa que 97% disso, 96% disso é construção convencional, 3, 4% é steel frame, nós estamos falando que aproximadamente 16 bilhões de reais é construção a seco. E nós estamos falando que o negócio é um negócio de 16, 17 bilhões de reais, pasme, cresce 50% ao ano ou mais, 50% ao ano ou mais, dados da ABSEM, dos fabricantes dos perfis de steel frame, então eles crescem 50% ao ano na média, tá? E são dados reais que a gente pode acompanhar pela ABSEM, que a gente vai mostrar inclusive os números sempre atualizados nas palestras, né, que inclusive eu vou fazer aqui. Então, você tem algum mercado que é um mercado de 17 bilhões de reais que cresce 50% ao ano na média, com potencial do 6% do PIB do Brasil aí, que é de 9 trilhões, um potencial aí de meio trilhão de reais de crescimento por ano. E que você tem meia dúzia de concorrentes. Cara, se vocês souberem algum, me contam. Me contem. Porque mas você tá dando informação aí que pode trazer concorrentes para você. Eu adoraria, inclusive sou participativo com todos eles. Me perguntem o que vocês quiserem. Minha empresa está aberta para todos vocês, porque quando você fala concorrente, eu chamo de parceiro, né? Exatamente. Somos nós contra a alvenaria. Quanto mais gente, e não à toa eu faço as palestras, né? Eu dou o meu tempo, eu faço isso mesmo, porque quanto mais gente estiver reverberando steel frame ou construção a seco contra a alvenaria, mais as pessoas vão ter ciência do que elas querem ou não querem para elas. Então hoje eu não perco para a alvenaria, eu perco por não ser conhecido.
Se a pessoa for fazer uma obra, seja ela corporativa, seja uma obra industrial, um barracão, ou seja uma casa, e ela escolhe não trabalhar com steel frame, ok, tá perfeito. E muitas das vezes eu vou validar mesmo, não faria isso talvez hoje por nenhuma situação, mas por algum motivo o steel frame não coube ali no projeto, ok. O problema é que eu não sou conhecido, a pessoa nem sabe que eu existo, ou que o meu produto existe. Então, se eu tiver N concorrentes aqui na região e mais N concorrentes não sei aonde, vai ter muito mais gente procurando. Aconteceu esse boom pós-Roberto Justus. Então, muitas pessoas não sabiam o que era. Veio uma pessoa não do mercado, pode vir o CEO das principais fábricas aqui de construção a seco, eu no caso, mas caras muito mais importantes do que eu aí, dos fabricantes das commodities, vai vir falar para o público, horas, não dá nada a vida das pessoas, ninguém vai comprar ou deixar de comprar, porque eu vou dar nomes aqui, mas o CEO lá da Saint-Gobain, CEO da Knauf, eles resolvem vir a público para falar de steel frame. Mas o Roberto Justus é da casa das pessoas, ele faz parte do conhecimento, é um cara popular, é um cara midiático. Então começamos a mudar, e eu acho que a Steel Home foi muito feliz nessa associação que fez com ele. Eu acho que não vai demorar muito tempo, esse mercado vai ter muitos outros caras desse porte, desse punch de mercado. E eu espero que aconteça assim, cara, não existe concorrente num mundo onde você tem 3% do mercado e você tá lutando contra ninguém. Não existe. Você tem muita oportunidade, entendeu? Se não tivesse, um mercado de muitas se tivesse trocentos concorrentes aí, a gente estivesse brigando, eu não estaria aqui, pode ter certeza. Eu estaria lá escondendo todas essas informações que eu captei ao longo da vida só para mim. Não teria sentido nenhum eu estar aqui dividindo isso. E o sucesso que você pode medir do que tá por vir aí? Com o steel frame? Se eu pudesse falar de sucesso em qualquer via possível, eu sempre associaria o sucesso ao trabalho. Eu acho que são as pessoas que têm sucesso, quase sempre elas são associadas a muito trabalho. E o steel frame não vai ser diferente, tá? Então tem muito trabalho pela frente. Tem muito trabalho pela frente, não adianta a gente se iludir. Eu acho que hoje, como eu disse, o steel frame ele cresce muito ainda por vias não normais. O que é uma via não normal? As pessoas veem o Roberto Justus ou qualquer outro cara, né, ou rede social, isso acaba levando elas a buscarem mais informação. Ainda tem muita gente rasa no mercado falando para ganhar like ou falando para ganhar alguma consistência. Sem propriedade. Mas sem propriedade, mas que eu também valorizo. Acho que o mercado também nesse momento precisa deles. Mas eu acredito que nesse momento o que a gente mais precisa é trabalhar sério, trabalhar a fundo todas as possibilidades. Eu acho que o mercado é extremamente valioso no Brasil. Todo mundo quer conhecer, todo mundo quer fazer parte disso. Pelo menos as que estão se inteirando. Tem muita gente, quando você vê meu curso lá, sempre nós temos um percentual ali que é curioso. O cara, na verdade, ele está querendo fazer a obra dele, a casa dele, ou uma obra corporativa. Ele quer conhecer um pouco mais, não quer ficar na mão de qualquer um. Mas eu acho que está havendo sim um movimento totalmente diferenciado. Eu tenho percebido que hoje a minha empresa ela é tomada para fazer orçamento, a maioria deles curiosos mesmo, mas é o tempo todo, coisas que há um tempo atrás a gente investia para captar lead, hoje a gente investe para dar vazão para tanto trabalho que chega. Então, de maneira geral, e fazendo uma associação ao que você me perguntou sobre o steel frame e sobre a questão da gente empreender, né? Eu acho que é difícil você falar sobre o seu mercado ou sobre empreender sem falar em muito trabalho, em queimar muita sola de sapato, em dar o seu melhor todos os dias. Eu acho que eu sou o tipo de pessoa que eu sou sempre favorável a fazer isso independente de qualquer coisa, mas eu acho que especificamente quando a gente está falando de algo novo, que as pessoas não conhecem e que é muito bom para elas e custa a mesma coisa, você precisa trabalhar. Nós entramos no steel frame, voltando à minha resposta, em meios não convencionais. O que é? As pessoas ouvem e vão consumir o produto. Eu gostaria de, nesse momento, começar a voltar ao convencional. O que é o convencional? As pessoas serem indicadas pelo boca a boca. Onde eu fiz uma obra para você e você acha que eu sou muito bom no que eu faço. Era assim no passado. Sim. Hoje não é mais. Hoje você busca o melhor de todos na internet. E nada contra a internet, ela se presta a um trabalho excepcional. Mas nem sempre você contrata o melhor e você compra o melhor por estar vendo o melhor. Nós já dissemos isso aqui. O mais visto vence o melhor, né? Isso está sendo uma realidade constante na nossa vida. Então eu gostaria sim que nesse momento e a partir desse momento a gente começasse a voltar às nossas origens, lá atrás.
onde eu faço um bom trabalho, eu sou indicado. Eu viro aquele senhorzinho que eu tô 30 anos na praça, que eu tô cheio de serviço. Por quê? Porque as pessoas já sabem quem eu sou e como eu trabalho. Legal. Entendeu? Falar um pouco também das vantagens da construção Perfeito. seca, construção limpa. Qual que é as principais vantagens que tem nessa construção aí? Primeiro, eu queria falar para você o óbvio, assim, antes de falar as vantagens. Não existe nenhuma desvantagem frente à alvenaria, tá? Acho que isso é o mais importante. Nenhuma. Então, quando você fala assim, qual que é o principal? O principal é a rapidez, tá? Sem onerar, sem ter custo adicional pela rapidez. Inclusive, se a gente for considerar o custo do dinheiro parado, que pouca gente vai fazer essa conta no país, você vai chegar aqui um número ainda melhor, tá? Então, hoje é você fazer uma casa mais térmica, mais acústica, mais sustentável. Uma construção convencional, nós estamos falando de 500 litros por metro quadrado construído. Nossa construção é 5. É nada. A nossa casa respira, a nossa casa dá financiamento, a nossa casa é mais resistente. Pasmem, é uma casa mais resistente. É uma casa mais durável. Até o nosso público aqui, às vezes, talvez não seja tão assim. A primeira coisa que vem, mas isso aí dura por muito tempo? Dura por muito mais tempo que a gente. Essa é a principal informação. Mas dura, sim. Ela é uma obra que... Gente, é só vocês imaginarem o seguinte. Como eu disse lá atrás, a construção, se a gente pudesse fazer uma analogia, ela é como se fosse um carro dos anos 70, dos anos 60. Então, o carro dos anos 60 e um carro dos anos 70, comparado com o carro atual, ele ficou muito fora. Né? Então muitas das pessoas falam, mas o carro dos anos 60, dos anos 70, eles duravam muito mais. Pode até ser uma verdade, eu não sei. Mas na média, era um produto muito inferior. Tanto que se você pegar um carro hoje dos anos 60, dos 70 para dar uma volta, você vai ver que falta tudo. O steel frame ele veio justamente para isso. A história do steel frame, em linhas resumidas, porque a gente também não vai aprofundar muito agora, mas é uma evolução necessária. Nos Estados Unidos, eles precisavam construir toda a costa oeste, né, ao lado da Califórnia, costa oeste, rapidamente. Então eles começaram a desbravar lá para recursos, para captação de recursos. Eles começaram a cortar a madeira e já começavam a construir as casas em wood frame. Na Europa surgiu muito em função também de reconstruir a Europa e tal, e muito no retrofit, que são nas reformas, tá? Mas imagina só, os caras queimaram todas as florestas dele para não morrer de frio. Isso é uma realidade, não sou eu que estou inventando, não. Então, hoje eles estão preocupadíssimos aí com a floresta amazônica, porque queimaram a deles lá, era só reflorestar deles, não precisava se preocupar com a nossa. Porém, a questão relacionada à floresta deles, local, queimou porque eles tinham um problema de um frio muito severo. Quando acabou, eles começaram a importar o petróleo, para queimar petróleo também para sistema de calefação, para esquentar as casas. E não deve ser uma tarefa muito fácil você comprar petróleo da Rússia. Tá vendo agora? Agora menos ainda. Menos ainda, cara. Então, assim, os caras não têm vida fácil, apesar de serem países extremamente desenvolvidos, extremamente tecnológicos, etc. Falta muito recurso de matéria-prima natural, inclusive. Então, o que aqui tem de sobra. Aqui tem de sobra, em um monte de lugar do mundo tem de sobra. Então, pensando com esse prisma, os caras foram obrigados a desenvolver a construção. E lá é muito pior, porque lá tem terremoto, tem furacão, lá não, lá nesses lugares todos que eu tô falando. Então, tudo isso foi pensado e calculado quando você fala de fazer uma casa de steel frame. Veja, quando você fala dos países onde você tem maior incidência de abalo sísmico, que é Japão e Chile, são os maiores consumidores per capita do sistema de construção a seco. Você vai me falar que a minha casa de steel frame não resiste mais que uma casa de alvenaria? Vai perguntar pro japonês se ele quer fazer uma casa de alvenaria. O lobo pode soprar lá que não vai derrubar a casinha, casa dos 3 porquinhos. Eu sempre dou esse exemplo. O pessoal acha que é a casa dos 3 porquinhos lá que vai soprar. A última casa é de steel frame. Ele vai... Poxa, não vai cair a casa, coisa nenhuma. Vai resistir, não vai... Mas assim, a gente tem até vídeos, né? Eu tenho nas redes sociais. A gente vai colocar aí. Inclusive, eu convido vocês a participar lá e clicar e seguir as nossas redes sociais. A gente postou recentemente um teste de abalo sísmico que foi feito na China, né? Um teste de resistência a terremotos. E a casa de alvenaria, ela, por coincidência, ela cai em cima da casa, da base da casa de steel, e a casa de steel fica lá firme e forte. Mas assim, são muitos anos de tecnologia empreendida sobre um produto, coisa que nós não fizemos aqui. Eles são de casa por não precisar. Só que hoje eu acho que nós já mudamos essa chavinha. Acho que as pessoas estão mudando o que nós chamamos de mindset, né? Que é a chavinha da cabeça delas. Assim, não tá fácil, pedreiro. Nós tivemos uma obra recente nossa aí que, assim, com 20% da obra em alvenaria, a gente tomou todos os sustos possíveis e imagináveis
nesses 20%. E o resto do steel bonitinho, rodou redondo. Então você consegue imaginar que as pessoas não constroem. Em média, as pessoas constroem uma vez na vida. Então elas não têm essa expertise que a gente tem por construir todos os dias, né? Mas você consegue imaginar alguém que acabou de construir que você poderia ter feito uma obra sem susto, uma fidelidade orçamentária altíssima? Tá, anotei aqui. São as percas que tem numa obra. Perfeito? Altíssimas, né? Mão de obra. Também precisa ter uma mão de obra especializada, com certeza. Acho que é fundamental. Projeto, em questão do projeto. Hoje, ainda tem uma dificuldade para ter mais. pessoas para fazerem um projeto? Não mais. Eu acho que o steel frame ele avançou em todos os quesitos possíveis e imagináveis, tá? Quando a gente fala de steel frame, de fato, você vai ter a mão de obra sendo fundamental, que ela seja capacitada. Bem menor ainda, né? Bem menor, nós estamos chegando lá, porém muito mais rápida a obra, então uma mesma equipe pode entrar e sair de 2 obras ao ano, uma mesma equipe de poucas pessoas, coisa que a alvenaria hoje tem dificuldade, você fazer uma casa e entregar ela mesmo rapidamente é um desafio ainda para a alvenaria, mas, né, enfim. Mas eu acho que o fundamental é a gente entregar assim rápido, com qualidade. Eu acho que para isso a gente vem nesse ponto que você tocou agora. Projetos. O steel frame dificilmente dá para fazer sem projeto, tá? Como tudo no Brasil dá. Só com um pouquinho de boa vontade, um canivete, uma bússola, faz qualquer coisa. MacGyver. Né? MacGyver. Mas eu acho que o ponto principal para que dê certo é que a gente cumpra as etapas conforme se propuseram o projeto do steel frame. Se eu começar a pular as etapas, eu vou começar a ter problemas tais quais a alvenaria. Não é o objetivo nosso. Se a gente quer ter uma fidelidade orçamentária, horas, gaste mais tempo no projeto do que na obra. Todas as dúvidas é muito comum. Primeira coisa, porque o nosso projeto ele é muito, muito fidedigno, ele é muito real. Então, se ele disser lá para nós vamos usar X mil parafusos, é X mil parafusos. Você vai ter quantidade correta. As percas são menores. São mínimas e elas podem ser minimizadas mais do que a gente imagina. É mais fácil você consertar um steel frame, uma parede... Muito mais. Que uma alvenaria? Muito mais. Haja visto que nesses países desenvolvidos é muito o que eles chamam de make yourself, né? Que você vê as pessoas, elas vão nesses grandes mercados que tem lá, tipo padrão supermercados do Brasil, aí, Walmart, esses mercados, elas compram os kits reparo e elas mesmo fazem, porque mão de obra é cara. Tiago, você falou sobre algo aí, ó, que eu achei muito interessante, que é a questão, hoje o cultural faça você mesmo. Aquele lá que tá montando, tá construindo a sua casa. Depois de feito uma casa de steel frame, a gente vê que atende média alta ainda. Mas vai chegar um momento que você pode comprar o seu próprio steel frame, os materiais, sim, comprar o caninho lá, comprar alguma coisa e construir você mesmo. Você vê que se com o tempo você imagina que isso vai acontecer? Eu visualizo isso sim, te digo por quê, porque isso é uma realidade nos países desenvolvidos. Acho que a gente não vai ser diferente, acho que a gente vai ser um país desenvolvido, pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, mas é um caminho sem volta. O que você vê é que o steel frame no mundo inteiro, e eu vamos de construção seca, porque o wood frame não foi diferente. Em todos os lugares onde ele avançou, ele nunca retroagiu. Ele nunca voltou. Então o que vai acontecer, eu posso dizer nesse caso que eu vim do futuro. Eu vou prever o futuro agora, né? Tá gravando, hein? Então tá gravado. Eu só não sei os números da Mega Sena, da virada, eu não sei, infelizmente. Também isso eu não dividiria de jeito nenhum. Mas assim, se você olhar o que aconteceu nos países desenvolvidos, dá para você prever isso no Brasil, mas tranquilamente. Você tem nos Estados Unidos a chamada Home Depot e a Lowe's, são 2 grandes home centers, padrão um Walmart, um padrão Carrefour, de construção, onde você sai de lá com a sua casa, você vai lá e pré-montada, Lego. Entendeu? E os caras te dão um prazo, você pega um catálogo e tal, já tem empresa no Brasil tentando copiar isso. E foi engraçado que você também disse que ele ainda se encaixa muito bem no altíssimo, no alto padrão e no médio padrão. Porém, se você pegar o que está acontecendo agora recente, que o governador do estado de São Paulo, Tarcísio, pegou para aquela região da Baixada, não é São Vicente, esqueci a região, que foi afetada pelas chuvas no final do ano, que ficou alagado e tal. Se você pegar, inclusive nós postamos também a matéria, que teve uma empresa que ele está comprando todas as casas em wood frame. Então nós estamos falando da prefeitura de São Paulo, São Sebastião, desculpa. Ele está fazendo todas as casas em wood frame. Inclusive estão sendo feitas, acho que
ele deu o número lá, mas centenas de milhares de casas lá que eles estão fazendo, e um número excessivamente... Casas populares. Então eu acho que já não é uma realidade tão distante. Eu acho que talvez não seja um nicho ainda, por uma série de fatores. Eu acho que quando eu vou falar agora como construtor, eu não perco um segundo tentando vender uma casa de altíssimo padrão. Inclusive, eles procuram a gente. Quando você tenta hoje incorporar esse produto no baixo padrão, você tem muito mais leis e muito mais questões a ser tratadas de financiamento, etc., do que o próprio cliente. O cliente vai financiar ou não aquilo que couber no orçamento dele. Tanto faz o que estiver sendo colocado lá. Haja vista a qualidade dos produtos que são entregues na minha casa, na minha vida hoje, ao redor do Brasil. Então eles compram aquilo que dá, entendeu? Então a gente também tem que entrar, né? O importante é estar na briga, né? O importante é estar na festa, né? A gente ainda não está nessa festa, mas acho que não vai demorar muito tempo, a gente vai alcançar esse ponto lá também. Acho que isso é importante. Eu diria que hoje é muito mais lobby, eu acho que é muito mais uma questão de financiamento, uma questão mais burocrática do que em si o cliente final. Porque o meu produto ele é superior. Via de regra, eu vou entregar o mesmo produto com menos tempo e menos dinheiro. Com certeza, até para construção, para conjuntos habitacionais, você vai entregar com um tempo menor. Já tá um caso extremo igual esse que você falou. Aconteceu aquilo lá, as pessoas ficaram desabrigadas. Precisamos de rapidez na entrega. De rapidez, exatamente. E não foi à toa que ele foi até lá. Conseguiu se entregar mais por menos. Senão eles não teriam comprado. A prefeitura, ainda mais tão bem administrada quanto tem sido administrada pelo ex-ministro Tarcísio, agora governador do estado de São Paulo, não ia cometer uma atrocidade dessa e ir lá e comprar qualquer coisa. Isso a gente já está cansado de ver. Vamos ver se isso funciona. Inclusive, a gente fez essa publicação lá, dando mérito para a empresa que é nosso concorrente lá também, que é a Tec Verde. Pode ir lá olhar, os caras são... Tá vendo? Qual o problema? Ainda você postou coisa do seu concorrente, mas que aquece o mercado. Mérito dos caras, pô. Pessoal, o tempo tá legal aqui, a gente já fez um bom... Não tomar muito tempo do Thiago aí. Mas quem quer saber mais, quer conhecer mais, como é que vai fazer agora, a partir de agora? Thiago, conta pra gente aí. Cara, a gente vai vir com uma palestra, se não me engano é dia 28, né? Dia 28 a gente vai estar aqui. Tá na tela aí. A gente pensou bastante numa apresentação que pudesse incorporar as pessoas ao nosso negócio, que pudesse trazer informações. Eu costumo dizer que essa apresentação que eu tô propondo para vocês é uma apresentação para colocar todo mundo na mesma página. Tá? Então é um pouco do que a gente conversou aqui, aprofundar um pouco mais nesses números, entender um pouco mais como foi o mercado 2021, o mercado 2022, o que a gente projeta para 2023, como a gente pode trazer isso à realidade das pessoas aqui na região de vocês, aqui em Itapeva, ou em região, né? Não só Itapeva. Então, eu espero de verdade que vocês possam estar lá, a gente possa trocar informação, vocês também estão convidados a conhecer as nossas redes sociais e a minha empresa lá em Sorocaba, portas abertas sempre para quem tiver interesse, não só de conhecer, como divulgar o sistema de construção a seco. A gente vai sempre amparar e sempre apoiar essas pessoas, de qualquer que seja a forma que seja possível para nós. Que legal, Thiago. Só agradecer mais uma vez você por estar aqui com todo esse conhecimento, compartilhar conosco esse conhecimento. Até brinquei com o pastor aqui, tá fazendo a nossa técnica, o pastor Jefferson aqui, e eu sonhei aí com uma casa em steel frame aí, viu? Já mesmo? Profetizei aqui sobre a minha vida, mas pra mim um pastor lá, hein? É isso aí. Entendeu? Eu falo pra vocês, cara, isso aí já não é mais um sonho, já virou uma realidade, né? Que legal. E a gente só tem a agradecer mesmo por você ter tirado um pouquinho do seu tempo aí, vir aqui contar essa história para aquecer esse mercado. Agradecer o Samuel, o Rei do Gesso também, que é o nosso parceiro, que proporcionou a gente ter esse bate-papo aqui com o Thiago. E agradecer vocês também que estiveram junto com a gente. Quer conhecer mais? Vou colocar as redes sociais aqui do Thiago, da Steel Glass, também do Samuel, que o Samuel que está trazendo também aqui o Thiago para fazer essa palestra. Você que é empresário, está nesse ramo, quer conhecer um pouquinho mais, a oportunidade para você avançar no mercado junto com o Thiago. Muito obrigado, gente, para vocês que ficaram aqui com a gente. A gente vai criar lá nas nossas redes sociais uma forma da gente cadastrar as pessoas. A gente tem um espaço limitado, espero que a gente consiga trazer bastante gente para esse evento. Vai ser tudo preparado com bastante carinho. Espero vê-los lá e agradeço mais uma vez a oportunidade de falar da minha vida e do meu negócio para vocês. A Rádio JRM Gosta vai estar cobrindo esse evento lá, hein? Vai ser um prazer pra gente estar lá junto com vocês. Prazer é todo nosso. Obrigado, gente. Até a próxima. Deus abençoe cada um de vocês, hein?